Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós oramos em nome de Jesus, declarando que o Deus do impossível é o Deus da nossa vida. Chamamos a presença de Jesus Cristo aqui, para este ambiente, para esse lugar, para essa oração. Vem sobre nós, Pai, nos fortalece, nos capacita. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nos comentários. Quem está orando pela sua casa, quem está orando pelos seus filhos, quem está orando pela sua empresa, quem está orando pelo seu amanhã, quem está orando até mesmo pela sua vida espiritual, quem está orando pela sua saúde. Senhor, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração. A Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus, o Senhor é Deus que dá respostas, o Senhor fala, e nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, toca com Teu poder na vida de cada pessoa que está orando junto comigo, aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, que seja curado. Nós dizemos a todo câncer, a toda alergia, a toda fibromialgia, a toda dor nas juntas, renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa, Pai, que está lutando com uma doença crônica, uma doença persistente, eu oro pela cura dela agora, total e completa. Eu oro para que feridas se fechem, sejam cicatrizadas. Eu oro, Senhor, para que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa e restaure ela completamente. Oro também por pessoas que estão amarradas espiritualmente, amarradas por vícios, amarradas em pecado, amarradas com relacionamentos errados. Senhor, que essa pessoa seja livre agora, que toda ceguez, todo tipo, Senhor, de paralisia espiritual cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, abre a visão dessa pessoa, abre a sua audição espiritual para que ela possa ouvir a Deus. Oro também, Senhor, por aquele que o inimigo tem bombardeado a sua mente com pensamentos de dúvida, com pensamentos negativos, com pensamentos mal cheirosos, que essa pessoa seja livre desses pensamentos negativos. Eu declaro que ela é filha de Deus, que o Senhor a ama, que ela é amada de Deus, que Ele é amado de Deus e que o Senhor tem um grande propósito nessa vida. Essa pessoa que está cansada, que tem desanimado, que tem pensado em desistir, que tem pensado em retroceder, Senhor, fortalece a vida dela. O Senhor me colocou aqui para orar pela vida dela. E a minha oração, Senhor, é para que o Senhor a fortaleça, que ela não desista, que ela não pare, que ela creia no Deus que prometeu para ela, no Deus que abriu a porta para ela. Em o nome de Jesus Cristo, fortalece, Pai. Fortalece o coração dos teus filhos e filhas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Essa pessoa, Pai, que tem dores de cabeça, enxaquecas fortes, Senhor, que ela seja curada agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus, Tu cura. A nossa fé está em Ti. Apontamos para Ti aqui, Jesus. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Jesus, Jesus. Invocamos Teu nome, Jesus. Invocamos Teu santo e poderoso nome, Senhor. E Te pedimos, toque-os com o Teu poder, que a unção de Deus venha sobre Teus filhos e filhas agora. Em nome de Jesus também oro, Senhor, para que o Senhor traga um despertamento na vida dos Teus filhos, traga um despertar, traga um romper na vida deles, Pai, em o nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre a Tua vida o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado
e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias ao nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus está te visitando, viu? E essa semana vai ser uma bênção. Você crê nisso? Declare aqui nos comentários, essa semana será uma bênção. Em nome de Jesus, profetizamos que cada dia dessa semana será de portas abertas, será de milagres, será de favor, será de boas notícias, será de abundância, será de ânimo renovado, será de multiplicar de forças em nome de Jesus. Você crê? Declare aí, essa semana será abençoada. Glória a Deus, assim nós cremos, assim nós oramos. E eu quero começar aqui essa oração, aqui realmente glorificando o nosso Deus. Nós recebemos alguns testemunhos aqui lindos. Olha o que Deus faz para você que tem dificuldade de crer, que tem dificuldade de ter fé em Jesus. Olha o que Deus faz. A Lene escreveu assim para a gente: eu quero apresentar o meu testemunho. Participei do propósito da Carta para Jesus e, para a honra e glória de Deus, eu fui aprovada no exame da ordem após mais de 4 anos de luta. E nesse mesmo período, meu filho Marcos também alcançou a cirurgia que tanto aguardava. Deus é maravilhoso. Recebi também o testemunho da Ângela. Gostaria de relatar 2 testemunhos dos últimos 3 meses. O primeiro é que no início deste ano, eu e meu marido ficamos desempregados, orei durante o propósito do Vó de Ana e recebi uma proposta de emprego. Continuei firme no propósito seguinte e dessa vez foi a vez do meu marido conseguir a sua recolocação. Em menos de 3 meses, nós dois, com mais de 50 anos, fomos recolocados em cargos de nível gerencial em excelentes indústrias. O segundo testemunho é sobre uma questão na justiça. Uma pessoa se aproveitou da bondade do meu pai que permitiu que ela morasse em uma chácara por não ter onde ficar com os filhos. Depois de um tempo, essa pessoa entrou com um pedido de uso capião. Meu Deus! Mesmo sabendo que meu pai sofria com as sequelas de um grave AVC, coloquei essa causa diante de Deus em oração e pedi que ele trouxesse uma solução para essa situação que estava parada havia tanto tempo. Após 12 anos de processo, e mesmo com o falecimento do meu pai, saiu a decisão. Para a honra e glória de Deus, o juiz deu ganho de causa para nós, herdeiros. Glória a Deus, que livramento, irmã, hein? O Leonildo, há quase 7 anos eu sofria com uma alergia. Havia noites em que eu não conseguia dormir por causa da coceira. Minha esposa compartilhou as orações comigo, comecei a acompanhá-las e tomei posse da minha cura. Hoje, para a honra e glória de Deus, estou curado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Meu Deus! Meu Deus! Você pode glorificar a Deus aí? Você pode glorificar Jesus? Deus é maravilhoso, é Ele que faz. Amém? É Ele que faz. Eu estou dando os testemunhos aqui, mas quem faz isso é Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Nós temos visto milagres, gente. Glória a Deus por isso. Milagres. Milagres. Por isso, cada um de nós que estamos aqui nessa oração, somos responsáveis. Somos responsáveis de compartilhar essa oração. Por isso, deixa a tua curtida aqui na oração, o teu like, tá? Isso ajuda muito para que o YouTube mande para outras pessoas e eu quero pedir que você mande essa oração para 10 pessoas ou mais. Mande aí para grupos, para amigos, de repente o Espírito Santo coloca no seu coração de compartilhar com alguém que você conheceu, um amigo seu, alguém que está passando por uma situação difícil, está com um ente querido no hospital. Pega a oração agora e manda para essa pessoa, porque no final nós vamos fazer uma outra oração aqui, tá? Então, pega aí, compartilha, manda para outras pessoas em nome de Jesus Cristo. Hoje eu vou trazendo uma palavra para você sobre a mentalidade do desbravador. Já ouviu falar disso? Mentalidade do desbravador? Bem,
Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso foi uma coisa que Deus falou comigo ontem, que Ele nos deu uma mentalidade de desbravador, mas nós acabamos permitindo com que essa mentalidade ela ficasse ofuscada pelo automático. E muitas vezes também outras coisas interferem para que a gente não desbrave novos territórios, não tente coisas novas. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui sobre o que é a mentalidade do desbravador, porque nós temos que buscar essa mentalidade. A Bíblia fala sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre você, para você, sobre isso. Olha só, eu tenho um podcast que está crescendo a cada dia. Pessoas estão vendo esse podcast, compartilhando, sabe? E é um podcast que eu comecei há 2 meses, talvez. Eu não sei precisar, mas é mais ou menos isso. Já passou dos 100 mil inscritos, milhões e milhões de visualizações, muitas pessoas sendo alcançadas através do podcast A Voz, tá? Até quem não conhece, depois vá lá conhecer. Eu tenho trazido convidados de peso. Tem certas pérolas que são faladas no podcast, que não foi falado em nenhum lugar no YouTube do Brasil. Não foi falado em podcast nenhum, que não foi falado em nada. Então, é realmente pérolas. Só que eu sempre pensava da seguinte maneira: como é que eu vou trazer alguns convidados relevantes no meu podcast? Porque fulano é difícil trazer, fulana, possível de trazer. Mas daí eu dei uma ordem para a minha equipe. Eu disse para a minha equipe assim: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão chamar essas pessoas, porque eu tenho uma palavra de Deus para esse podcast. Então eu creio que tudo que a gente tem palavra é um favor de Deus, ok? Eu disse para a minha equipe, vocês vão chamar os convidados para virem aqui. Sabe que a maioria dos convidados que a gente convida, que a gente não é difícil de trazer, a maioria, 99%. Pessoas que, quando eles dizem assim, ó, fulano confirmou que vai estar, eu penso assim, como? Como ele confirmou que vai estar? Isso é uma coisa assim, impossível. Mas daí eu aprendi uma coisa. Pessoas que estão na prateleira de cima, que a gente diz, pessoas que, sabe, são muito relevantes, muito conhecidas, muito importantes, essas pessoas recebem poucos convites. Porque a maioria das pessoas acham que é impossível trazer aquelas pessoas. Impossível. Ou seja, eu acredito que é uma mentalidade isso. As pessoas já acham que uma coisa não vai dar certo e elas nem tentam. Então, é igualmente a pessoa que ela tem um potencial, ela tem um talento, sabe? Mas quando ela pensa assim, puxa, o mercado está saturado, não vai ter espaço para mim, tem muita concorrência, ela nem tentou, ela nem moveu uma palha para tentar. Tem coisas que está faltando para a gente ter a mentalidade de desbravador. Desbravar é ir na frente, é entrar onde ainda não há estrada, atravessar onde ninguém atravessou, abrir caminho para que outros passem depois. Deus sempre usou desbravadores. Você diz assim, me explica, como assim que Deus sempre usou desbravadores? Deus sempre usou desbravadores. Abraão saiu sem saber para onde ia. Josué cruzou um rio que não tinha ponte. Pedro pisou numa água que não tinha chão. O reino de Deus nunca avançou pelas mãos de quem esperou todas as condições ficarem perfeitas. E na maioria das vezes, nunca vai estar perfeito as condições. Ok? Nunca vai estar perfeito para você começar nada. Sempre vai ter uma crise aqui, é um rumor de guerra ali, é o dólar que está alto, é essa situação, é aquela outra. Você tem que aprender a desbravar. Quando Deus me deu a palavra que eu deveria começar a fazer vídeos, eu desbravei um território que para mim era desconhecido. Comecei a gravar vídeo. Peguei o meu celular, escorei num copo d'água, gravei o meu primeiro vídeo. Fiz várias lives dentro de um banheiro, porque era o melhor cenário que eu tinha. Então eu desbravei um território. Eu desbravei coisas, sabe, que outros não conheciam. Ou seja, eu entendo que nós precisamos ir
mesmo que as condições não sejam perfeitas. Às vezes você fica esperando o dinheiro chegar, você fica esperando alguém te convidar, você fica esperando uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali, quando na verdade, para algumas coisas, não para todas, mas para algumas coisas, o Espírito Santo está falando com você e você não está ouvindo. Que você tem que ir, que você tem que desbravar, que você tem que começar. Existe um inimigo que derrota antes da batalha começar: a paralisia de não tentar. E aqui vem uma pergunta forte nesse momento. Será que você não está debaixo dessa paralisia? Aí você diz assim, como assim? De repente você está paralisado e nem tenta. Está na hora de você começar a tentar. Você não tentou o suficiente. Eu tentei, mas estava difícil. Tente um pouco mais. Desbravar um território. Desbrave um território. Entre, e você sabe. Imagina comigo você chegar numa ilha nunca antes explorada e você entra naquela ilha, você já entra abrindo caminho. Por quê? Porque você está desbravando. Você está desbravando aquele lugar para poder acessar. Em Números 13, 12 homens foram enviados para desbravar Canaã. Todos viram exatamente a mesma terra, os mesmos frutos, os mesmos gigantes, mas voltaram com 2 relatórios totalmente opostos. 10 trouxeram desculpas e 2 trouxeram visão. E aqui nós vamos entrar na palavra. O desbravador vê a mesma terra, mas vê com outros olhos. Em Números capítulo 13, verso 27 e verso 31 diz assim: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eu quero que você repare aqui nessa palavra. Os 12 espias que foram enviados por Moisés pisaram no mesmo chão, comeram do mesmo cacho de uvas, tão grande que precisou ser carregado por 2 homens numa vara. Eles viram os mesmos muros e os mesmos gigantes. A informação foi idêntica. O que mudou foi a interpretação. 10 olharam para os gigantes e acabaram se esquecendo das uvas. Enquanto 2 olharam para as uvas e disseram: Deus nos deu a promessa e esses gigantes, nós vamos passar por cima deles. Você entende que a mentalidade do desbravador é: tem desafio, tem gigante, tem dificuldade. Eles são mais experientes que nós, eles são maiores do que nós, mas nós temos uma palavra. E como temos uma palavra, vamos em frente. Será que essa empresa, essa borracharia que você queria montar, essa empresa de pneus, será que essa mecânica que você queria montar, será que esse ateliê que você queria montar, ela não está construída já há anos porque você não tentou? Será que você não é um pregador do Evangelho? Será que você não é uma pregadora do Evangelho porque você nem tentou pregar? Porque você pensou, é muito difícil, acho que não é para mim, tem gente mais preparada que eu? É mesmo? Até quando? Você vai ficar paralisado? A mentalidade do desbravador é: eu vou tentar. Eu vou tentar, eu já tenho um não. Então, eu tenho uma palavra de Deus, e a palavra de Deus é sim para mim. Então, mesmo que ele tenha um não, eu tenho um sim, eu vou tentar. E Deus vai me dar graça, vai me dar sabedoria, e eu vou conseguir. Escreve aqui nos comentários: mentalidade de desbravador. Meu Deus, eu tenho que ser como Josué e Caleb? Josué e Caleb tinham uma mentalidade de desbravador porque eles tinham fé. A fé nos leva a desbravar. Fico imaginando de Pedro no barco, vendo Jesus andando sobre as águas, os discípulos todos paralisados olhando para Jesus caminhando sobre as águas. E ali Pedro, ele pensou: se é Jesus que está andando sobre as águas,
eu vou ir até ele. Eu vou ir até ele e alguma coisa boa vai acontecer. Talvez naquele momento muita coisa passou pela cabeça de Pedro. Pedro, nunca ninguém andou sobre as águas. Você vai andar sobre as águas. Você é um pescador, você nunca andou sobre as águas. Pedro, o que você está fazendo aí? Mas Pedro foi um desbravador. Jesus disse, vem, e Pedro disse, eu vou fazer algo que nunca ninguém fez antes. Eu vou andar sobre as águas porque Ele vai tornar isso possível. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. A partir do momento que essa mentalidade de desbravador for liberada na tua vida, você vai fazer coisas que você nunca imaginou de fazer na vida, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero orar por você agora. Amém? Quero orar pela tua vida, quero te abençoar. E coloca aqui nos comentários, eu vou tentar. Escreve aí, eu vou tentar. Porque tem gente que nem tentou tirar o visto, tá? Nem tentou tirar a carteira de motorista, nem tentou fazer uma aula de inglês. De repente você era para ser meu intérprete aqui nos Estados Unidos falando inglês, mas você nem tentou falar inglês. Você entende o que eu estou falando? Tem que tentar. Escreve aqui nos comentários, eu vou tentar. Deus vai me ajudar, eu vou tentar. Amém? Esse aqui é meu novo livro, gente, ó, Mentalidade de Alto Nível. Nesse livro aqui, deixa eu só colocar o site aqui para vocês. Nesse livro aqui eu falo muito sobre mentalidade. Você só cresce à medida que a sua mentalidade mudar. Esse livro aqui vai te ajudar muito. Se você quiser adquirir, adquira no nosso site www.vinicius17.com.br. Também, se você quiser se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, tá incrível, gente. As nossas aulas na academia, vem caminhar mais perto da gente. Lá no nosso site, você pode se tornar nosso aluno. E se você quer apoiar o nosso canal, gratidão. Vá até o nosso site e veja como você pode apoiar. Nós temos um programa de televisão todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Temos abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas. Você não tem ideia dos testemunhos que eu já ouvi de pessoas que se converteram assistindo o programa pela televisão. Certo? Por isso, ore por nós. Ore para que a gente continue com essa missão, certo? E agora, semana que vem, já estou retornando a São Paulo com a graça e com a bênção de Deus. Vamos orar? Vamos orar pela tua vida e, quando acabar a oração, você vai compartilhar. Quem sabe você não vai desbravar territórios aí, ganhar alma para Jesus, compartilhando essa oração hoje. Amém? Tenho certeza que a palavra é para abençoar a vida de muita gente. Estamos orando por Deus impossível. Coloca aqui nos comentários agora toda a situação que é impossível para você. O que é possível? Tem. Algo que não é possível. Coloca aqui nos comentários, vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor visite a vida dessa pessoa e toque o teu poder agora. Senhor, a minha oração é para que o Senhor nos dê uma mentalidade de desbravador, para que venhamos tentar coisas mais que nunca tentamos e que venhamos conseguir, Pai, pela graça e pelo favor de Deus. Senhor, ativa na nossa vida todas as promessas e direções e também, Senhor, comandos simples para obedecer e para seguir a tua vontade. A minha oração, Pai, é para que essa pessoa tente construir algo, tente começar algo, tente fazer uma coisa nova. Senhor, toque-os com o teu poder agora. Visita teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Toque-os com o teu poder e haja de travar, haja de romper na vida dessa pessoa. Eu apresento diante de ti, Pai, cada pedido de oração que está aqui nos comentários. Eu peço uma bênção especial para a vida dessa pessoa. Toque aqui o teu poder, Jesus. Toque aqui o teu favor, Senhor Jesus. Libera o teu favor sobre ela. Essa é a minha oração. Toque aqui o teu poder, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Visite ela, Pai. Visite sua casa, sua família, seus negócios, seus projetos. Em nome de Jesus. Visita teus filhos e filhas, Pai. Visita que aquele que está doente seja curado. Em nome de Jesus. Essa pessoa amarrada por vícios seja livre na autoridade de Jesus. Toda opressão espiritual, ataque espiritual, inveja, cai por terra em nome de Jesus. Senhor, abre o céu e dá vitória a seus filhos. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com 10 pessoas.
Deus te guarde, te proteja. Amanhã às 6 da manhã estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Um forte abraço e não esqueça de ouvir a palavra que foi ministrada hoje aqui nos Estados Unidos. Eu ministrei uma palavra muito poderosa e você não pode ficar de fora. Deus te abençoe e até mais, com a graça de Deus. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações, no nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, que por meio da Tua palavra nós somos mais do que vencedores. Somos filhos de Deus, vivemos debaixo do favor, da proteção e da bênção do nosso Deus. E oramos agora usando a autoridade que Jesus Cristo nos confiou. Em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Senhor, eu oro agora, quebrando todo tipo de atrapalho no caminho dessa pessoa, tudo aquilo que tem se levantado no caminho dela para trazer distração, para trazer prejuízos, para trazer todo tipo de atrapalho, de confusão. Nós oramos em nome de Jesus para que esse mal caia por terra. Senhor, livra ela e livra a sua casa de todo o mal. Eu oro também por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curada. Oramos em nome de Jesus Cristo, para que haja cura total e completa no sistema respiratório, no sistema digestivo, na coluna dessa pessoa, toda ferida aberta, nós oramos por um milagre, oramos por cura. A Tua palavra diz, Jesus, e nós caminhamos pela Tua palavra e profetizamos a Tua palavra, que diz que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Tu és o Deus do impossível. Jesus, chamamos Tua presença aqui para essa oração. Eu coloco diante de Ti todo aquele que está doente, todo aquele que está com dor, todo aquele que geme com dor, que haja milagres, que haja cura, que haja a operação do sobrenatural de Deus. Essa pessoa, Pai, que perdeu um movimento, essa pessoa, Pai, que não tem tido paz, não tem tido alegria, não tem tido vida abundante, vida plena, como está escrito na Tua palavra, que essa pessoa seja curada agora, que essa pessoa seja restaurada, que o poder sarador de Jesus Cristo toque agora na vida dessa pessoa. Eu oro por curas, por milagres, por intervenções divinas, em nome de Jesus. Também apresento diante de Ti, ó Deus, todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Apresento tudo diante de Ti. Começamos esse voto hoje, Pai. Esse voto, Senhor, nos apresentando 5 minutos antes de cada oração, nos colocando diante de Ti, crendo, ó Deus, no Teu favor, crendo no Teu sobrenatural e crendo, Senhor, no poder do voto, no poder da oração, no poder do jejum, crendo, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. Por isso colocamos tudo diante de Ti e pedimos uma bênção, Pai. Tudo diante do Senhor e pedimos um milagre, pedimos uma intervenção em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós cremos, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro, Pai, o Salmos 91 sobre essa pessoa que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide,
Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus é fiel, Deus é poderoso, seja muito bem-vindo nessa oração da noite. Nós estamos nesses 21 dias orando por mudança de mentalidade, mas nesse final de semana, além da palavra que eu estou ministrando sobre mudança de mentalidade, nós estamos orando para o Deus do impossível, certo? É isso que tem vindo muito forte ao meu coração. Nós temos que orar por milagres, temos que orar por intervenções. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus do impossível, é nele que cremos. Jesus está vivo. Jesus está vivo, essa é a nossa fé, a nossa confiança nele. Eu quero compartilhar alguns testemunhos para você que nos acompanha aqui nas orações, para você que está aqui pela primeira vez, para que você ouça testemunhos reais de pessoas que foram abençoadas. Porque às vezes, sabe, a gente pregando, falando, ensinando, a pessoa às vezes tem dificuldade de crer. Agora, ouça esses testemunhos do que Jesus tem feito. Jesus, não é eu. Eu sou homem, eu não curo ninguém, eu não liberto ninguém. Mas Jesus está vivo. E nós cremos na palavra do seu poder. A Natânia, ela mandou o seguinte testemunho. Minha mãe Maria José fez o voto de Ana. Passados os 30 dias, ela teve retorno ao médico. Ela tinha 2 nódulos no pescoço e hoje recebeu seu grande milagre. Não há nada de malignidade em seu pescoço. Além do voto de Ana, todos os dias o Senhor orava por quem estava com problemas no pescoço e nós profetizávamos a cura dela. Gratidão por nos ensinar a ficar mais próximos de Deus e a receber os milagres. Glória a Deus. Rosângela, minha neta Laura, de 13 anos, fez 2 cirurgias no olho esquerdo em menos de 15 dias. Graças ao propósito do voto de Ana, Deus operou um milagre na vida dela. A córnea do olho havia rompido e o diagnóstico da médica era de que ela nunca iria se recuperar. Mas Deus enviou outro médico que realizou a cirurgia e para a honra e glória do Senhor ela está curada em nome de Jesus. Glória a Deus! E também o testemunho da Miriam. Tenho aprendido muito por meio das orações e dos propósitos. Graças a Deus tenho recebido muitas bênçãos. No último propósito da oração que abre caminhos, apresentei ao Senhor o pedido pela minha aprovação no exame da Ordem dos Advogados. Para mim era um grande desafio, mas coloquei essa causa diante do Senhor Jesus e criei que Deus estava abrindo essa porta na minha vida. E para a honra e glória do Senhor, eu fui aprovada. Além dessa conquista, Deus também abriu outra porta, recebi o pagamento de uma duplicata que eu já não esperava mais receber. Glória a Deus! E olha só, a minha equipe escreveu aqui para mim. Recebemos vários testemunhos de aprovação no exame da OAB, de pessoas que colocaram esse pedido diante de Deus durante os propósitos de oração. Toda honra e glória ao Senhor. Deus é fiel, Deus é poderoso, eu creio no poder da oração, no que Deus faz, no que Deus realiza. Eu quero dizer para você que nesses 21 dias que nós estamos orando aqui, eu posso afirmar para você, nesses 21 dias, nós com certeza vimos milagres. Nesses 21 dias, vimos a manifestação, vimos o agir, vimos o trabalhar de Deus, certo? E claro, estamos hoje é o 17º dia, certo? Ainda temos 4 dias esse propósito e creia, toda mudança de mentalidade está abrindo portas. Você que está pegando essa mensagem, que está mudando, que está tendo uma ação, porque é importante a pessoa não apenas ouvir a mensagem, mas ela ter uma ação, porque a mudança de mentalidade é isso. É a pessoa, ela entender o que Deus está pedindo para ela e ela conseguir romper naquilo que Deus está falando. E hoje nós vamos falar um pouco sobre mentalidade de autorresponsabilidade. Nós vamos falar hoje sobre aquelas pessoas, eu não sei se você conhece alguém aí, mas aquelas pessoas que estão sempre culpando os outros. Nós vamos falar sobre isso hoje, nós vamos pegar pesado, não só hoje e amanhã de manhã, eu vou falar sobre isso. Eu vou ministrar sobre a mentalidade de autorresponsabilidade. Nós não podemos transferir a nossa vida para outra pessoa, colocar a culpa do que não estamos conseguindo nos nossos pais, ou nas pessoas que não nos ajudaram, ou nas pessoas que acabaram nos machucando, nos traíram na caminhada. A culpa não é de ninguém,
A culpa é nossa. Nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos erros, assumir a responsabilidade da nossa vida. É sobre isso que eu quero ministrar hoje e amanhã, certo? É muito importante essa palavra. Eu quero pedir a você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, tá? Lembrando a todos que amanhã, 5h55 da manhã, horário de Brasília, eu vou entrar ao vivo, tá? Então é 5 minutos antes, é o nosso voto desse final de semana. Eu gosto muito de praticar, fazer exercício com a palavra. Então, há poder no voto, há poder na oração. Eu estou unindo essas duas coisas nesse final de semana, certo? E amanhã eu quero ver todo mundo, domingo, aqui, 5h55 da manhã, nós estamos nessa oração e nesse propósito. E gente, amanhã eu vou transmitir também o culto direto aqui dos Estados Unidos, tá? Nós vamos transmitir o culto que nós estamos tendo. Semana que vem, se Deus me permitir, já estou retornando para São Paulo, tá? Mas amanhã vamos ter um culto público aqui nos Estados Unidos. Inclusive, se você mora aqui em Orlando, na Flórida, é gratuito para você vir, você pode vir, certo? Ouvir uma palavra de Deus, receber uma oração, você vai entrar num ambiente profético. Entre em contato com a minha equipe, tá? Entre em contato com a minha equipe, pede o endereço e vem estar com a gente. Vem estar com a gente. Eu já passei aqui o telefone, mas eu vou passar mais uma vez o telefone do meu pessoal, que eles vão passar as informações para você e convida as pessoas aí próximas de você para estar com a gente. Olha só, tá aqui o telefone, ó. Deixa eu colocar aqui, esse aqui é o telefone, tá? Tá aqui o telefone, você pode chamar o nosso pessoal por esse telefone que está aí na tela, tá? Tenho certeza que vai ser uma grande bênção, ó. 0 operadora 11 991 61 27 99, certo? Chama o nosso pessoal e vem estar com a gente, vai ser incrível, vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Bem, a Bíblia diz em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar e matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Há um ladrão que não usa máscara e nem arromba fechaduras. Ele entra pela porta da frente todos os dias, disfarçado de desculpa. Olha só, esse ladrão, ele entra todos os dias e ele entra disfarçado de desculpa. A vida abundante que Jesus prometeu não cai do céu como maná sem esforço. Ela é construída, decisão após decisão, por quem assume a responsabilidade pelo próprio destino. Você sabe o que eu tenho visto? E isso não é o que a gente vê só nos outros. A gente mesmo é assim às vezes um pouco. Às vezes queremos culpar alguém por um insucesso nosso. Então, precisamos olhar mais para dentro. Jesus disse em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que julgardes, vocês também serão julgados. Você sabe o que Jesus estava falando ali? Jesus estava falando sobre o apontar o dedo. Sempre que você apontar o dedo para os outros, você vai estar apontando o dedo para você. Sempre. Isso sempre vai acontecer. Se você apontar o dedo para alguém, você está apontando o dedo para você. Então, nós devemos entender, e isso deve ser um princípio na nossa vida, que existem certas responsabilidades que nós temos que assumir. Então, as coisas deram errado, então não é culpa dos outros, a culpa é minha, que eu confiei. Eu confiei naquela pessoa, não deveria ter confiado. O negócio deu errado, sabe? O outro pode ter me dado um golpe, a outra lá pode não ter vistoriado os documentos, pode, mas os documentos passaram por mim também. Eu escolhi essas pessoas para trabalhar. Você entende? Então, tem certas responsabilidades que não adianta eu transferir para o outro. E nós vamos, e eu quero, sabe, com essa palavra te ajudar a entender que você precisa tomar as decisões melhores na vida, porque a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua de fazer as coisas darem certo com a bênção e com o favor de Deus. Entenda, quando eu digo
sobre autorresponsabilidade, eu não estou falando de tirar o favor de Deus, eu não estou falando que se você for responsável, então tudo vai dar certo para você. Não, eu estou dizendo de você assumir um posicionamento, certo? Onde você pega para você algumas coisas e você para de jogar para os outros a culpa de certas situações que acontecem na sua vida. Às vezes a gente está culpando os outros, né? Porque a vida não dá certo para a gente, porque não conseguimos prosperar, porque que ninguém nos chama para estar em determinada mesa, o porquê que não temos certas oportunidades. E às vezes o culpado é a gente, somos nós. É nós que não estamos, nos conectando com as pessoas como deveríamos. É nós que não estamos tendo, muitas vezes, a reação certa diante de certas situações e as pessoas estão observando. Então, tem certas coisas que a culpa é nossa, não é do outro, certo? Se eu começar a colocar a culpa em todo mundo e começar a me eximir, o que vai acontecer? Eu vou estar mentindo para mim mesmo. Então, entenda uma coisa. Aponte o dedo para o espelho e não para o outro. Vamos começar por aí. Muita gente vive esperando um pedido de desculpas que talvez nunca chegue. E enquanto espera, entrega o controle do próprio futuro a quem já feriu o seu passado. A responsabilidade não é sobre quem causou a ferida, é sobre quem vai cuidar da cicatriz. Então eu tenho que compreender isso. A culpa de algumas coisas é minha. Eu não estou dizendo para você viver se culpando, porque a Bíblia diz também em Romanos 8:1, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? Mas você tem que assumir algumas responsabilidades. A responsabilidade talvez da perda do casamento, que você diz que tudo foi a sua mulher, que tudo foi o seu marido, você pode ter cometido erros aí também. O que nós não podemos, é transferir toda a responsabilidade para o outro. Às vezes uma empresa quebra e a pessoa pensa assim, não, eu quebrei porque eu não tive o apoio necessário, né, das pessoas que estavam na minha volta, não me apoiaram. Eu já ouvi pessoas dizendo isso para mim, eu não dei certo na vida porque não me apoiaram, porque não estavam comigo. Não, você não deu certo na vida porque talvez você tomou decisões erradas, a empresa não deu certo porque você se conectou com gente errada, você buscou uma sociedade sem consultar Deus. Ou seja, é muito fácil colocar a culpa no outro, a dizer para o outro que o outro tem culpa de um insucesso meu. Quantas vezes isso aconteceu até comigo, certo? Eu ter pensado assim, puxa, por que o outro fez isso para mim? Né? E começar a remoer aquilo. Por que essa pessoa foi injusta comigo? Mas depois, pensando e refletindo melhor, eu permiti isso. Tem coisas que a gente permite. A responsabilidade de algumas coisas é nossa e não do outro. Então eu tenho que começar a me responsabilizar por coisas que cabem a mim. Entenda uma coisa importante. A vida, ela tem termos. Os termos e condições. Quando você chega num hotel e você vai acessar a internet, aí você entra numa página onde ali tem um aceite, que você tem que aceitar os termos e as condições para acessar aquele serviço, não é verdade? Você não consegue acessar o serviço se você não aceitar os termos e as condições. Nós temos que aceitar os termos e as condições da vida. Que termos são esses? Primeiro, vamos entender, eu posso criar o meu amanhã com as minhas decisões de hoje. Esse é o primeiro entendimento que nós precisamos ter. Eu crio o meu amanhã através das decisões que eu estou tomando hoje. É por isso que eu ensino tanto as pessoas sobre ouvir a Deus. Porque eu sei que decisões hoje mal tomadas vão reverberar no futuro, vão respingar no amanhã. Tudo respinga no amanhã. Se a gente, inclusive na live que eu fiz hoje às 9 horas da manhã, eu falei um pouco sobre isso, que a nossa vida é como uma locomotiva com vários vagões e cada vagão é uma área da sua vida. Às vezes se perde um vagão, sai uma conexão da sua vida, sai um negócio da sua vida, sai outra coisa da sua vida e você vai achando tudo aquilo normal. Só que lá na frente, quando aquele trem ele chegar no seu destino, quem vai ali aferir, certo, o número de vagões e talvez trazer o resultado para você,
vai ver que está faltando algumas coisas. Você tem que entender que todo prejuízo que você tem hoje pode ser um dinheiro que você vai precisar lá no teu futuro. Então nós não podemos simplesmente aceitar com que algumas coisas aconteçam. Nós temos que começar a observar aonde estão as falhas, por aonde o inimigo está entrando e está roubando também coisas da nossa vida. Ou seja, eu tenho que assumir a responsabilidade quando os negócios não vão bem. Sabe, certa vez uma pessoa chegou para mim e ela compartilhou que ela se endividou. Estavam desviando dinheiro da empresa dela, muito dinheiro. E daí ela disse que o valor era tão grande que ela não tinha como pagar. Mesmo que ela vendesse todos os bens dela e vendesse também a empresa, não dá para pagar. E daí ela continuou me falando, né, a respeito dessa injustiça que aconteceu com a vida dela. Ela colocou as pessoas na justiça e coisa e tal, mas ela em nenhum momento ela puxou a responsabilidade para ela. Aí chegou um momento que eu disse assim, puxa, mas você não via que as coisas não estavam bem? Ela disse, não, mas eu confiava nas pessoas. Sim, mas a responsabilidade era sua. A responsabilidade é nossa. Às vezes nós queremos transferir uma responsabilidade que é nossa para o outro. A responsabilidade é da gente. É que nem, sabe, os seus filhos. Os seus filhos é sua responsabilidade quando eles são de menor. Certo? E se você deixar outra pessoa cuidando dos seus filhos, você ainda vai ser responsável por aquilo. Mesmo que você tenha deixado o outro como responsável, você é responsável por aquilo. Entende o que eu estou falando? Nós temos que aprender a assumir a responsabilidade. Amanhã, na oração da manhã, eu vou falar sobre os termos da vida. Porque eu estou falando aqui sobre assumir a responsabilidade. A vida tem algumas condições, tem alguns termos que você vai ter que dar aceite para você poder acessar a vida abundante que Deus tem para a tua vida. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso. Espero que essa palavra aqui, ela tenha ajudado você, essa palavra ela tenha trazido clareza também para o teu coração, porque eu sei que é muito fácil a gente culpar os outros por erros que a gente cometeu, certo? E agora, o que resta é reconstruir, o que resta é correr atrás do prejuízo, o que resta é tomar decisões melhores e, com fé em Deus, ter um discernimento melhor da nossa vida, certo? Inclusive, se você não assistiu a minha live das 9 da manhã, assista, porque eu falo algumas coisas ali muito importantes, tá? Esse aqui é o meu novo livro, gente, ó, Mentalidade de Alto Nível, já faz vários dias que eu tenho falado desse livro aqui. E se você não adquiriu, eu convido você a adquirir. Esse livro está sendo uma bênção na vida de muita gente e vai ser também na sua. Deixa eu colocar aqui o site para você adquirir o nosso livro. Você pode adquirir por esse site que está aqui. E se você adquirir mais de um para dar de presente para outras pessoas, porque é isso que as pessoas estão fazendo, elas estão adquirindo, estão dando de presente. Esse livro está sendo indicado por outras pessoas, estou muito feliz com isso. Você pode adquirir através do nosso site www.vinicius17.com.br. Inclusive temos outros livros ali no nosso site que também tem sido uma bênção na vida de muita gente. E se você deseja apoiar o nosso canal, gratidão. Hoje tivemos programa às 10 da manhã na Rede TV. Temos sido fiéis ao que Deus nos confiou. Já estou há 3 anos na televisão, certo? Com muita oração, com muita lágrima, e temos sido fiéis àquilo que Deus nos confiou. Então, ore por nós, peço que você ore pela gente, e amanhã eu vou transmitir o culto direto aqui dos Estados Unidos. Vai ser uma grande bênção, às 9 horas, horário da manhã no Brasil, e 8 horas da manhã aqui nos Estados Unidos. Se você é dos Estados Unidos, se você é daqui da região de Orlando, né, na Flórida, ou está aqui a passeio e quiser estar conosco amanhã de manhã, eu já passei o telefone, mas eu vou passar de novo. Esse aqui é o telefone, ó, que você pode entrar em contato com a minha equipe. Deixa eu colocar aqui. É o telefone que você pode entrar em contato com a minha equipe. 991-61-2799, tá? O DDD é 11. Aí você entra em contato com o nosso pessoal e você pergunta se ainda tem lugar e vem participar, vem estar com a gente, ok? Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida. Já compartilhou essa oração? Se não compartilhou, compartilha aí com 10 pessoas. Estamos orando para o Deus do impossível, o Deus que pode tudo, o Deus que pode intervir, que pode mudar a história, que pode mudar a realidade, em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Espírito Santo, visita a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família, seus negócios, seus projetos, seus sonhos.
Nós oramos, Pai, porque não queremos nos esquivar das nossas responsabilidades, aquilo que nós somos responsáveis. Não queremos transferir para o outro aquilo que nós precisamos fazer. Por isso, Pai, queremos viver o extraordinário de Deus, queremos aprender com o Espírito Santo a viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida rica em todas as áreas. Por isso, Pai, nos dê discernimento, nos dê sabedoria para vivermos essa vida. Declaramos a nossa dependência da direção do Senhor, das orientações do Senhor, para vivermos em plenitude aqui nessa terra. Eu oro, Senhor, em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e oro por um milagre de Deus na vida dessa pessoa. Oro também por aquele, Pai, que está endividado, que está com problemas financeiros, que está com coisas pendentes na sua vida e que precisa de um milagre. Que o impossível de Deus toque na vida dessa pessoa. Traga a provisão, Pai, coloque os grandes negócios no caminho dessa pessoa e tira ela dessa situação difícil. Eu oro também por esse casamento, Pai. Todo tipo de batalha no casamento, na família, com o filho. Eu oro por uma intervenção nessa família. Eu oro pela restauração do casamento, pela restauração da comunicação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Eu oro também por essa pessoa que está enfrentando problemas, injustiças, que está, Senhor, com processos e que precisa de um milagre, precisa de uma intervenção do Senhor. Eu apresento diante de Ti e eu peço uma bênção do Senhor. Tira, Senhor, também a depressão, a ansiedade, a angústia, a aflição e traga vida para essa pessoa. Traga a paz de Jesus para a vida dela, para o coração dela. Em nome de Jesus Cristo, pedimos o Teu favor e pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Pega essa oração, manda para 10 pessoas. Me ajuda a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Paz e prosperidade a todos. Que o favor de Deus esteja sobre ti e nunca esqueça, Deus é Deus do impossível. Amém? Um abraço a todos e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até amanhã, 5h55 da manhã, se Deus quiser. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos que aquele que nos guarda não dorme. Certamente o Senhor está conosco, nos abençoando, respondendo nossas orações, trabalhando em nosso favor. Senhor, a nossa fé, a nossa confiança está em Jesus. Chamamos a presença de Jesus aqui sobre nós, na nossa casa, na nossa vida, no nosso caminho. Jesus, precisamos de Ti. Vem sobre nós. Toca-nos com o Teu poder, toca-nos com a Tua graça e toca-nos com o Teu favor. Ajuda-nos, Senhor, nos pega pela mão, nos conduza pelas veredas dessa vida. Desfaça, Pai, a maldade contra nós, a inveja, a contrariedade, tudo aquilo, Senhor, que vem para que de alguma maneira nos prejudique a nós, aos nossos filhos, ou ao propósito que o Senhor tem na nossa vida, colocamos diante de Ti. Nos livra, Pai, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e obrigado, Senhor, pela Tua voz, obrigado pelas Tuas respostas, obrigado pela Tua fidelidade. Oramos, Pai, porque queremos ter mais experiências contigo, oramos porque queremos viver cada vez mais perto de Ti, mais perto da Tua presença. Nos perdoe, Pai, toda vez que falhamos, toda vez, Pai, que Te entristecemos, e Te pedimos, nos encha do Espírito Santo, nos mude mais e mais, para que cada vez mais possamos alegrar o Teu nome e sermos testemunhas do Teu poder e daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Senhor, eu oro por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ela seja curada agora. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, todo câncer, toda alergia, todo problema no pescoço, na região do pescoço, todo problema no coração, nos pulmões, nas costas, nós oramos por cura total e completa. Jesus Cristo cura. Jesus, toque-os com o Teu poder. Leva embora a ansiedade, leva embora a depressão, leva embora a solidão, leva embora a dor da alma,
essa ferida no coração dessa pessoa, essas cicatrizes que ficaram do passado, Senhor, coloca a tua mão e restaura completamente a alma dessa pessoa. Traga alento, traga conforto, traga refrigério, amado Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, também pedindo a Ti provisão financeira. Pessoas que têm desafios financeiros, pessoas, Pai, que precisam romper, que precisam avançar, que precisam, Senhor, mudar a derrota, que precisam, Senhor, de uma direção do Senhor. Fala com teus filhos e filhas. Libera do teu poder sobre a vida deles. No nome de Jesus, toque o Senhor Jesus. Toque-os com o teu poder e toque-os com o teu favor. E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus te abençoe, que essa noite seja bendita, que a tua casa seja bendita, que você seja bendito em nome de Jesus. Declare aqui nos comentários: eu sou bendito. Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero dar aqui alguns testemunhos. Olha o que Deus tem feito aqui através das orações. Eu quero compartilhar isso com você. Deus é fiel e nós temos sido testemunhas do que Deus tem feito. Eu recebi o testemunho da Andréia e ela escreveu assim: eu quero testemunhar a cura do meu filho Lucas. Desde quando ele era bebê, o braço dele se deslocava com apenas alguns movimentos. Ele sempre chorava de dor e eu corria para o médico para colocar o braço no lugar. Isso aconteceu durante anos. Quando ele tinha 10 anos, mais uma vez, enquanto brincava com a irmã, o braço dele se deslocou. Ele chorava muito de dor. Eu morava numa fazenda e naquele momento peguei o celular, coloquei uma oração de cura do seu canal, segurei o braço dele com muita fé e comecei a orar. O braço dele estava torto e na mesma hora eu vi e senti o braço voltando para o lugar. Em seguida, ouvi um estalo, o braço se encaixou e ele parou de chorar. Foi maravilhoso ver o quanto Jesus é poderoso. Ele foi curado e desde aquele dia o braço nunca mais saiu do lugar. Agradeço a Deus, ao Senhor Jesus, por esse milagre e por ter conhecido o seu canal. Oro todos os dias pela sua vida e pela sua família. Glória a Deus, que testemunho bonito, irmã. Deus abençoe você, Deus abençoe o Lucas, em nome de Jesus. Também recebi o testemunho da Marlene e ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus, estava aguardando a minha aposentadoria há mais de 3 anos, participei do propósito da Carta para Jesus e apresentei esse pedido a Deus. Também participei das orações do voto de Ana. Na quarta-feira, dia 15 de julho, durante a oração foi dito que uma pessoa que havia perdido o marido receberia um telefonema com a resposta de uma promessa. Aquela palavra era para mim. No mesmo dia recebi uma ligação da minha advogada informando que a minha aposentadoria havia sido deferida. Sou muito grata a Deus por esse milagre e pelas orações. Olha só, Deus opera ou não opera? O que você acha? Deus opera. Amém? Escreve aqui nos comentários: eu creio, o meu milagre vai chegar. Escreve aí com fé: eu creio, o meu milagre vai chegar. E recebi o testemunho também da Marildes. Moro em Cariacica, Espírito Santo, e venho compartilhar o meu testemunho de cura do glaucoma.
participei do propósito de orações e após as orações realizei um segundo exame para confirmar o resultado. E para a honra e glória de Deus, eu fui curada. Só posso dizer que Jesus Cristo cura. Com certeza Ele cura. Você vê quantos milagres, quantas coisas Deus tem feito aqui nas orações. Você que está aqui orando junto comigo, me ajuda a compartilhar. Você está vendo o que Deus está fazendo? Compartilha, manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, manda em grupos que você está, passe à frente essa oração. Me ajuda a passar à frente. Manda para o máximo de pessoas, porque Deus está operando. Glória ao nome de Jesus. Amém? É a forma de você abençoar outras pessoas porque você está sendo abençoado. A semente não pode morrer em nós. A semente tem que continuar germinando. Então compartilha, manda aí para o máximo de pessoas em nome de Jesus. Nesse final de semana, gente, preste atenção. Neste final de semana, sábado e domingo, nós vamos fazer um voto, ok? Um voto com oração. Qual é o voto? Nós vamos entrar 5 minutos antes das orações aqui. Então, no sábado e no domingo, nós vamos entrar 5 para 6 da manhã, ou seja, 5h55, tá? 5h55 da manhã e 17h55, horário de Brasília, 5 para 6 na tarde. Esse vai ser o nosso voto com oração nesse final de semana. Eu quero convidar você a participar. Eu já falei para vocês, eu creio muito no poder do voto, certo? É um voto, então a gente vai se organizar para estar nesses horários, porque assim como é desafiador para vocês muitas vezes parar a rotina e orar, também é desafiador para mim, porque às vezes eu tenho algum problema técnico e não consigo entrar no horário. E às vezes tem algum outro tipo de atraso, também não consigo entrar no horário. Então eu vou me esforçar para cumprir esse voto, certo? Porque a Bíblia diz que é melhor não votares do que votares e não cumprires. Eu quero convidar você, certo? Nós estamos praticando uma lei espiritual que é a lei do voto. Então sábado e domingo nós vamos entrar aqui 5h55 da manhã, no sábado e no domingo, ok? E 17h55 também no sábado e no domingo. O que nós vamos estar orando em particular nesse final de semana? Você sabe que nós estamos orando por mudança de mentalidade, certo? E nós vamos orar nesse final de semana para que o Deus do impossível intervenha na nossa vida. Eu senti muito forte no meu coração, já tenho sentido essa semana, orar por milagres impossíveis, por coisas que só Deus faz. Então, nesse final de semana, mesmo estando no propósito da mudança de mentalidade, nós vamos estar orando para o Deus do impossível. Você tem alguma causa impossível aí? Então vem estar orando conosco, convida outras pessoas, nesse sábado e nesse domingo. E voto é uma coisa muito séria, não se quebra. Então, o que você vai fazer para não quebrar? Você vai chegar antes do horário até. Certo? Antes do horário você já vai aguardar a oração aqui. Se der algum atraso aí, né, por causa da internet, não tem problema, você vai estar acordado e é isso que vale. Ok? Então, você vai estar ali esperando a oração começar e naquele horário, 5h55 da manhã e 17h55. Vamos fazer esse propósito desse final de semana. Eu senti muito forte, certo? E eu creio, Deus vai fazer coisas grandes aqui. Nós estaremos orando para que Deus do impossível, opere milagres em nossa vida. Ok? Glória a Deus? Muito bem. Hoje eu quero começar uma palavra. Eu quero falar um pouco sobre um tipo de mentalidade que todos nós precisamos ter, que é a mentalidade de liderança. Aí você diz assim, não, mas eu não sou um líder. Todo mundo lidera alguma coisa. E se nós queremos mudar a mentalidade, precisamos aprender a liderar. Então, existe pelo menos 3 coisas que você tem que liderar. Você tem que liderar a você mesmo, ok? Você tem que liderar a sua casa e você tem que liderar também o seu trabalho. Mesmo que você não seja o líder principal, entende? Mas quando a gente fala sobre liderança, a gente está falando de influência. Não está falando de um mandar e os outros obedecer.
Está falando de influência. A pessoa que tem uma mentalidade de liderança, ela é uma pessoa que influencia. Jesus é liderança da nossa vida. Por quê? Porque Jesus influencia a nossa vida, transformou a nossa vida e nos influencia. Seus ensinos nos influenciam. Sua entrega nos influencia. Sua vida de oração nos influencia. Então, liderar é influenciar. Geralmente, aonde há bagunça, aonde há desordem, é porque a influência está sendo pouca, está sendo pequena. Então, se a tua empresa está bagunçada, se a tua casa está bagunçada, se a tua vida, se você é uma pessoa que os seus horários estão bagunçados, o seu modo de vida está bagunçado, está faltando liderança aí, ok? Então eu quero compartilhar algumas verdades com você, começando com uma verdade. A Bíblia, ela é categórica. Antes de qualquer título, antes de qualquer cargo, existe uma liderança que precisa ser exercida em 3 frentes: sobre si mesmo, sobre sua casa e só depois sobre qualquer outra esfera de influência. E aqui vem algo que você tem que entender. Deus não confia posições a quem não aprendeu a liderar. Deus não confia posições em quem não aprendeu a liderar. Você tem que aprender a liderar. Aí você diz, não, mas eu nem me importo com posição. Você pode não se importar, mas talvez essa posição, ela faça parte do teu propósito. Então você vai ter que se importar com isso. Compreenda uma coisa, toda liderança começa com você liderando você mesmo. Em Provérbios 16:32 a Bíblia diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Meu Deus! Como líder, o que esse versículo está dizendo é que a primeira pessoa que precisa liderar é você mesmo. A primeira pessoa que deveria tentar mudar é eu mesmo. Então, eu só consigo ser influência sobre alguém se eu estou conseguindo liderar a mim mesmo. Agora, você não tem horário para nada, você não está se cuidando, não cuida da sua saúde, você não está, tendo uma boa gestão do seu tempo, você é uma pessoa desorganizada, você não está cuidando da sua alimentação. Nós já falamos aqui um pouco sobre isso ao longo dessa nossa jornada de 21 dias, nós falamos um pouco sobre isso. Então, mudança de mentalidade é começar a influenciar a mim mesmo. Às vezes a gente fica, vamos usar a expressão de português bem comum, né? A gente se larga na vida. Se larga na vida, não tem horário para dormir, não tem horário para comer, não tem horário para se exercitar, não tem horário para cuidar do seu espírito. Ou seja, você não lidera você mesmo. Você não lidera você mesmo, você parou de tentar bater metas para você. Porque, uma coisa é as pessoas pedirem para a gente bater meta. E outra coisa é a gente bater as nossas próprias metas. Aí eu tenho uma meta, de acordar mais cedo. Eu tenho uma meta de dormir mais cedo. Eu tenho uma meta de comer melhor. Eu tenho uma meta de, pelo menos 3 vezes por semana, ir numa academia, fazer um exercício físico. Eu tenho uma meta, de orar mais. Eu vou começar a orar. Eu vou aumentar minuto a minuto, semana a semana, eu vou aumentando 1 minuto na minha oração. Eu estou lendo 2 capítulos da Bíblia, eu vou tentar ler 3 capítulos da Bíblia. Ou seja, eu tenho que aprender a me liderar. Eu não posso deixar as circunstâncias me dominarem. Eu não posso deixar, com que as coisas ao meu redor, elas me dominem. Porque quando eu vejo, o tempo passa. Então entenda, antes de liderar qualquer pessoa, você precisa liderar seus pensamentos, seu tempo e suas reações. Essa mesma verdade que eu estou falando aqui para vocês, entenda, todos nós queremos fazer diferença no mundo, mas o primeiro passo e o objetivo menos glamouroso é mudar o nosso mundo interior. Então, primeiro, eu tento mudar a mim mesmo. Tem gente que quer mudar o mundo, mas não muda a si.
Você não consegue mudar o mundo se você não muda a si. Você quer ser uma liderança na sua empresa, você quer ser uma liderança na igreja, mas você não é influência para você mesmo. Então, tudo começa pela influência que eu exerço sobre mim mesmo. Sabe, tem coisas que a gente tem que simplesmente dizer, eu não aceito mais isso para mim. Eu não aceito de gente fazendo eu perder meu tempo. Eu não aceito de gente me alugando por nada. Eu não aceito, ou seja, eu estou me liderando. Quando eu me lidero, eu tomo decisões na minha vida. Olha, eu não quero mais esse tipo de preocupação para a minha vida, então está encerrado isso aqui. Olha, eu não quero mais esse tipo de amizade, porque essa amizade aqui está me puxando para baixo. Então, ou seja, eu estou me liderando. Se eu não me liderar, então eu não posso liderar mais nada na vida. Então tudo começa por um princípio. Eu tenho que liderar a mim mesmo. Você já teve problema, sabe, de abrir uma concessão para uma pessoa? Aí você teve um sério e grave problema ali de abrir uma concessão? Bem, você vai ter que aprender com isso. E você vai ter que se liderar. Você vai ter que dizer para você mesmo, a partir de hoje eu não vou mais abrir essa concessão. Eu mesmo me proíbo de fazer isso. Eu mesmo quero liderar a minha vida. Eu vou dizer uma coisa para você. A partir do momento que você não sabe dizer não, você não está se liderando. Você tem que aprender a dizer não, não, obrigado. Não, você não vai roubar meu tempo. Não posso fazer por você. Não. Por quê? Porque eu lidero a mim mesmo. Eu sei que existe a liderança de Deus sobre a minha vida, não estou falando disso, tá? A nossa primeira e maior liderança é a liderança de Deus, com certeza. Mas eu estou falando na ordem das coisas naturais. Você tem que aprender a liderar a si mesmo. Quem não lidera a si mesmo não está apto para liderar a sua casa e não está apto para liderar a sua própria vida, a sua própria história, o seu próprio trabalho, o seu propósito. Essa é a basezinha do que nós iremos ainda falar amanhã, na oração da manhã. Eu vou continuar aqui nesse tema, certo? Porque quem tem uma mentalidade de liderança, essa pessoa, ela pensa diferente. Ela influencia a si mesmo para poder influenciar os outros, ok? Eu quero agora orar pela sua vida, eu quero te abençoar, quero pedir mais uma vez para que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Me ajuda a compartilhar, passe à frente essa oração. E amanhã, gente, nós vamos fazer um voto aqui de todos estarmos no mesmo horário, às 5h55 da manhã e 17h55 também, tá? Então as orações vão começar nesse horário. Eu me atrasei, entrou atrasado para mim aqui, não sei o quê. Não tem problema. Você estava aguardando aquele começo, certo? E nós estamos estabelecendo um voto aqui diante de Deus. E um detalhe, eu vou estar orando para o Deus do impossível. Tá? Eu vou estar orando para Deus fazer coisas impossíveis na nossa vida. Isso veio muito forte no meu coração. Eu tenho que orar por coisas impossíveis, coisas que são difíceis de alcançar. Sabe, quando algo está muito alto assim e você fica na ponta dos dedos tentando alcançar uma coisa bem, nós vamos fazer esse tipo de pedido a Deus. Coisas que estão longe de nós. E todos nós temos sonhos, todos nós temos desafios, todos nós queremos realizar coisas, ok? Então, eu quero convidar você a participar desse voto que eu vou fazer sábado e domingo, certo? Quem é que vai estar nesse propósito? Escreve aqui, eu estarei. Escreve aí, eu estarei. Você não vai perder a oportunidade para ficar dormindo alguns minutos mais, né? Certo? Você não vai perder a oportunidade. Um detalhe, é final de semana. A maioria que está aqui, a grande maioria pode acordar às 5h55 da manhã e às 17h55, ok? E você que mora nos Estados Unidos, olha só, neste sábado eu terei escola de profetas. Neste sábado, aqui em Orlando, na Flórida. Será sábado de tarde e domingo pela manhã nós vamos ter um culto público, tá? Domingo, um culto público, 8 horas, horário aqui dos Estados Unidos e 9 horas, horário do Brasil. Vai ser incrível, certo? Se você quiser vir,
venha, convida outras pessoas para vir, vai ser incrível. Para você que quer participar do evento de sábado, certo? Porque o culto público é domingo, mas o evento de sábado, se você quiser participar, deixa eu colocar aqui para você, deixa eu mostrar aqui para você o telefone. Olha só, esse aqui é o telefone, ó, para você entrar em contato. 0 operadora 11 991 61 27 99. Entre em contato, tá? Dá tempo de vir, certo? Até quem está a 3 horas, 4 horas de distância daqui, dá para vir. É só querer. É só querer e vir, certo? E mais informações também, vou colocar aqui o nosso site na tela. Tem mais informações aí no nosso site, www.vinicius7.com.br. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Se você não adquiriu, adquira. Se você adquirir mais de um, vou fazer uma dedicatória especial para você. Esse é um livro que está abençoando a vida de milhares de pessoas. Milhares. Eu não tenho como dizer que não tem algo de Deus aqui nesse livro, certo? Superou as nossas expectativas. E isso é só Deus para fazer, tá? Então, esse livro aqui, ó, pense grande sempre, tá? É o subtítulo do livro, Mentalidade de Alto Nível, tá? Adquira no nosso site, tá lá, dá uma olhadinha lá, certo? E se você quiser apoiar o nosso canal, gratidão. Gratidão. Vá até o nosso site e veja como você pode fazer isso, se Deus está falando aí ao seu coração. Todo sábado às 10 da manhã nós temos um programa na Rede TV e que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Eu já estou há 3 anos na televisão, 3 anos com esse programa de televisão, e gratidão a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Eu quero orar pela tua vida, quero te abençoar. Se você não compartilhou, depois quando acabar a oração, você compartilha. Vamos orar? Amado Espírito Santo, levanta, Senhor, o coração de cada pessoa que está aqui nessa oração. Aquelas pessoas, Pai, que têm sido desafiadas. Aquelas pessoas, Pai, que precisam viver um milagre na sua vida. Desperta elas, Pai, para estarem nesse propósito desse final de semana, nesse voto. A minha oração, Senhor Jesus, é para que o Senhor desperte o coração de cada um dos teus filhos e filhas. É o Senhor quem fala. É o Senhor quem dá a rota, é o Senhor quem coloca em nós o desejo, o querer e o efetuar. Por isso, Pai, toca no coração dos teus filhos e abençoa a vida deles. E que essa oração possa chegar a muitas pessoas. Senhor, eu oro para que todo aquele que precisa de um milagre seja tocado pelo poder de Jesus Cristo. Oramos, Pai, também pedindo a tua bênção em favor de cada pedido de oração que está aqui nos comentários, cada pessoa que está pedindo, Senhor, oração pela sua família, e que está apresentando sua família diante de Deus, seu trabalho diante de Deus. Eu apresento cada oração aqui, cada oração feita hoje, e não só hoje, toda a oração que foi feita essa semana, eu quero apresentar diante de Ti. Tu és um Deus que responde, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus que intervém, e nós cremos na intervenção divina. Amado Espírito Santo, libera do Teu poder sobre a vida dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, Senhor Jesus. Toque-os com o Teu favor. Toque-os com a Tua graça, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Amém. Amanhã, 5h55 da manhã, eu estarei aqui junto com vocês e vamos juntos fazer esse voto. Compartilhe essa oração, passa à frente aí para o máximo de pessoas que você puder, tá? E quem quer participar do culto público domingo aqui nos Estados Unidos, pega informações com o mesmo contato da escola, tá? O mesmo contato da escola, que é esse aqui, ó. Entra e peça informações, tá? Que daí o pessoal passa o endereço, tudo certinho para vocês, e vocês podem ir. Inclusive quem está aqui na região pode vir, vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Um abraço a todos e até mais, se Deus quiser.